Olha só, pessoal, esse exemplo aqui de algoritmo no mundo da venda de conteúdos adultos na internet, né? Quem diria, né, que até mesmo esse setor econômico, né, por que não esse mercado, seria impactado aqui pelas criptomoedas, pelos bitcoins. Vamos olhar aqui então as reclamações, em parte aqui, trazidas por umas moças, umas senhoras aqui, senhoritas talvez, que vendem conteúdos eróticos na internet, que passaram a receber em criptomoedas pelos seus conteúdos, os problemas que elas estão tendo e principalmente como elas poderiam burlar isso, fazer um exercício aqui de criatividade. Vamos dar uma olhada nessa história que eu achei bastante curiosa, mas bastante interessante para todos nós que gostamos dessa ideia de criptoeconomia e de dinheiro descentralizado, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa curiosa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho e colaborar financeiramente com este meu projeto, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer muita falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. A gente dá duro bastante para fazer um trabalho aqui minimamente razoável. Estamos tentando, né? Mas seguindo aqui então com a notícia, o caso trazido aqui é dessa senhora aqui, ou senhorita Ali Eve Knox. Não sei como é que pronuncia isso. É essa aqui da foto. Escolheram uma foto dela aqui mais comportada, provavelmente tiveram trabalho para achar uma foto assim comportada, porque ao que tudo indica, ela de fato trabalha com essa venda de conteúdo adulto na internet mesmo. Ou como ela diz assim de uma forma nada discreta, né? Eu só quero vender fotos de peitos, né? É uma coisa assim bastante direta, não fez rodeios para dizer qual que é o trabalho dela, qual que é a ocupação dela, né? E eu gosto sempre de mencionar isso, é uma curiosidade talvez, ou um fato observável na economia, na sociedade brasileira, mas toda vez que você tem um desenvolvimento de um setor específico, parece que existe um setor paralelo no mundo pornográfico que é criado também automaticamente ou quase que automaticamente. Quando você criou o cinema, surgiu também a indústria de filmes adultos, né? Você criou a imprensa, as revistas, começaram a surgir as revistas eróticas. Quando você desenvolveu a internet, os sites e tudo mais, começaram a surgir também sites destinados ao público adulto. E aí quando você criou redes sociais para publicação de fotos e tudo mais, como o Instagram, assim, você criou outras coisas como o OnlyFans, que as moças lá, as mulheres, homens talvez, não sei, vendem conteúdos eróticos também. É uma rede social de fotos, porém para maiores de idade, para um público adulto. Então parece que em tudo existe sempre uma contrapartida, né? Um paralelo ali no mundo da indústria pornográfica, do mundo da indústria erótica ali como um todo. E nesse caso aqui estamos falando das criptomoedas, ou melhor, da adoção de criptomoedas como meio de pagamento, que é a grande barreira que nós temos hoje para o uso do Bitcoin, por exemplo, que é a criptomoeda de verdade, aquela que merece ser levada a sério, né? A grande barreira que nós temos é as pessoas usarem no dia a dia o Bitcoin para que ele circule como uma moeda de verdade, né? Mas então, qual que é o caso aqui dessa senhora ou senhorita Knox, né? Ela trabalha com esse tipo de conteúdo aqui desde 2014, então ela já é experiente nessa área e são 9 anos de carreira no mundo erótico e ela já foi banida por mais de 30 serviços financeiros durante esse tempo, ou seja, ela abre uma conta para receber valores lá, compra de conteúdo, sei lá como é que funciona esse tipo de transação aí, mas ela abre uma conta numa instituição financeira para receber isso. E dado o tipo da atividade que ela exerce, a instituição financeira decide encerrar a conta dela e ela acaba tendo que abrir uma nova conta em outro lugar e, bem, ela vai ficando sem opções no final das contas. Ela tentou bancos tradicionais primeiro, né, que são a escolha mais óbvia, depois migrou para o PayPal, Venmo, Cash App, né, que são serviços de pagamento específicos assim, mas eles também baniram ela das suas redes, aí, das suas contas. E aí para onde que ela migrou? Para as criptomoedas, é claro, e olha só, desde 2014 ela aceita Bitcoin, muito antes de você usar Bitcoin, né? Pode falar aí, pode assumir a verdade. Talvez em 2014 você sequer soubesse
que o Bitcoin existe, mas ela sabia e já estava recebendo. É o que eu falo, tem um paralelo no mundo erótico de tudo que existe no mundo real. Enquanto alguns pioneiros estavam descobrindo o Bitcoin, usando para pequenas transações, alguns pioneiros da indústria adulta estavam fazendo o mesmo na mesma época, né? E aí isso é muito bom para ela aqui, porque evita ela ser censurada por intermediários, por instituições financeiras, né? E também evita estornos, que é um problema muito grande que ela tinha. Sei lá, o cara pagava no cartão de crédito lá, consumia o conteúdo, depois pedia o estorno. Imagino que seja algo assim, não é? Então, com Bitcoin não tem isso, né? Você fez a transação, isso não tem estorno mais. E aí, qual que é o grande problema dela nessa história? É porque ela recebe esses valores em corretoras de criptomoeda porque ela precisa e ela quer transformar isso em dinheiro. Afinal de contas, é o trabalho dela, é a remuneração dela, e se ela quer usar no dia a dia, assim, a maior parte das coisas não aceita Bitcoin ainda, então ela precisa ter dinheiro, moeda fiduciária e dinheiro estatal, precisa converter esses Bitcoins que ela recebe em moeda estatal nas corretoras de criptomoeda. E acontece que, conforme a gente bem sabe, como temos visto cada vez mais nos últimos anos, as corretoras de criptomoeda estão se comportando cada vez mais como bancos tradicionais, exigindo aquele monte de documentação, de foto do rosto, da identidade e tudo mais, foto das nádegas dos clientes, para fazer aquele banco de dados e tudo mais, para servir às normas estatais do mercado financeiro. Então não tem muita diferença mais entre uma corretora de valores e um banco tradicional. Essa é a grande verdade. E logo ela começou a ser também banida de corretoras de criptomoedas por conta disso. E ela disse o seguinte, né? Você usa a corretora aí o tempo que você consegue até você ser banido dessa corretora aí. Então rapidamente ela ficou sem opções de corretoras. E tem outra moça aqui também chamada Ali Rai, que diz que recebeu aqui, já chegou a receber $500 mil por mês com o trabalho dela, né? Ela se classifica aqui como atriz de filmes adultos, não sei se ela vende conteúdo, não sei exatamente o que é, mas caramba, $500 mil por mês, cara, pouquíssima gente no mundo ganha isso, né? Tô impressionado como essa indústria dá dinheiro, né? Então não tem foto dela aqui pra gente ver se ela é isso tudo mesmo, né? Aqui também da outra moça a gente não pode ver também, mas enfim, se tem quem paga, né? É porque acham que vale a pena, não é? Então ela tem também problemas para receber esse dinheiro aqui. E as atrizes pornográficas, aí as atrizes de conteúdo adulto, estão percebendo mais rápido que muita gente, diga-se de passagem, que as criptomoedas não estão tão separadas do sistema bancário tradicional, com um grande porém que eu vou chegar agora, né? E aqui menciona-se também que até o próprio OnlyFans está sendo pressionado para parar de veicular esse tipo de conteúdo, né? Olha só que coisa, tanto que criaram aí um outro sistema chamado Wetspace, né? Nome bem sugestivo aqui, que é voltado especialmente para esse tipo de público aí. Certamente vão ter problemas com bancos, com empresas de pagamento e com corretoras de criptomoeda também, que é o que ela falou aqui, inclusive, né, que ela abriu justamente para atender essa sua demanda, só que não conseguiram aí nenhum banco que fizesse a intermediação dos pagamentos. E aí a reportagem termina com uma queixa dessas senhoritas aqui do entretenimento adulto, dizendo que as criptomoedas não atingiram o seu objetivo, que é ser um meio de pagamento, né? Qual que é o grande ponto nessa história? Elas estão na vanguarda do uso de criptomoedas, isso é um fato, estão trabalhando e recebendo com criptomoedas, isso é uma coisa assim impressionante mesmo. A maior parte dos libertários provavelmente não tem nenhum serviço, assim, nenhum trabalho remunerado em Bitcoin, então é uma coisa assim bem diferenciada, bem libertária, bem agorista. Agora, os problemas que elas estão enfrentando decorrem dessa ligação delas com o mainstream do mercado financeiro. E acontece que esse tipo de atividade é sempre do underground, né? Pense na prostituição, é proibida em muitos países. Então, essas mulheres que ganham dinheiro com sexo ou com conteúdo sexual sempre foram underground, sempre estiveram fora da lei às vezes e tudo mais. Com o recebimento tem que funcionar da mesma forma, essa é a verdade. Então elas deveriam se especializar mais em sistemas de venda de bitcoins peer-to-peer. Tem softwares, programas, redes que fazem esse tipo de venda aí sem intermediários, que é o grande ponto, sem que tenha um intermediário constantemente fiscalizado pelo poder estatal, que é o grande problema delas aqui. O que falta não é o ímpeto, né, a vontade de receber em bitcoins. O que falta para essas moças aí é ter um gerenciamento melhor dessas criptomoedas e um conhecimento
conhecimento de alternativas descentralizadas de gerir essas moedas e trocar por moeda estatal mesmo, inclusive, o que é bem possível de acontecer. Então o que falta é elas compreenderem que o Bitcoin, enquanto moeda, enquanto dinheiro, só faz sentido se ele for descentralizado em tudo, não apenas na sua geração, mas na sua custódia e nas transações por outras moedas, inclusive moeda fiduciária. Existe essa possibilidade, elas deveriam investir no conhecimento, na busca por entender como funciona de fato esse mercado de venda e compra de criptoativos sem a interferência pesada da mão estatal, porque elas vão precisar fazer isso. O Estado, por algum motivo, não gosta do trabalho desse tipo de mulher aqui, né? Engraçado, lá no governo tá cheio dos filhos dessas senhoras que vivem aqui da profissão mais antiga do mundo, né? E parece por algum motivo eles não gostam das próprias mães, vai entender. Mas fica aí então a minha dica, o meu conselho para essas nobres senhoras aqui, que ganham a vida sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a ninguém, tudo belo e moral dentro da ética libertária. Não vou me ater ao ponto da moral em si, porque isso é individual, isso é subjetivo, mas dentro da ética libertária não estão fazendo mal algum. O erro que elas estão cometendo é ainda confiar em sistemas ligados ao Estado, uma vez que o Estado já mostrou que não gosta do trabalho delas e quer que elas quebrem de uma vez por todas, né? Então elas deveriam se divorciar do Estado de uma vez e lidar apenas com seus próprios clientes aí e posteriormente com pessoas que, assim como elas, não estão muito afim de ter os seus rastros sendo monitorados o tempo todo pelo Estado, principalmente em matéria de dinheiro, né? Mas o que você achou dessa curiosa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!